Oi, gente. Eu venho conversar aqui com vocês, né, sobre minhas descobertas dos estudos nesse final de semana. Então, era para eu começar com uma pergunta, né, como evitar, sei lá, como criar filhos mais fortes, por exemplo. E aí, eu quero dizer para vocês que eu estudei, né, estou estudando bastante na área de neurociências, porque eu, Luciene, sempre senti a necessidade de de respostas para o comportamento humano. E eu quero compartilhar com vocês que eu estudo, investigo, mesmo sem saber o comportamento humano, desde os 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade, eu fiz uma experiência, um experimento sobre o comportamento humano, né, jogando uma pedra na rua e vendo quem pegava, claro, toda enrolada num pacotinho, bem arrumadinha, quem pegava ou não. Então, essa área da neurociência é uma área que agora vem coroar todas as minhas indagações, todas as minhas questões, meus questionamentos sobre o comportamento humano. E por que que eu tenho orientação, né? Faço tanto aqui no canal como lá no Instagram, o @Luciene Amaral, essas orientações sobre o comportamento humano infantil. Porque eu acredito, e é provado cientificamente, que as nossas experiências da infância são elas que constroem a base para nós seres humanos. Então, hoje eu, como adulta, tenho muitas questões a resolver, a conhecer, a analisar, que me perturbam, que me fazem mal e que às vezes me traz muito sofrimento. E daí, muitas delas são respondidas na infância. Quase todos os psicólogos clínicos que atendem, eles dizem a mesma coisa. A maior demanda para nossas clínicas vem de pacientes e clientes que têm questões da infância mal vividas, mal resolvidas e mal direcionadas. E o que acontece? Então, se essa orientação for feita agora aos pais e cuidadores dessas crianças, nós poderemos vislumbrar uma geração futura com menos dores que as nossas. Eu falo menos, porque quando a gente estuda traumas, né, que é uma das leituras que eu estou fazendo atualmente, a gente descobre que tem traumas que a gente não tem como evitar. Por exemplo, enquanto a gente acreditar que o conceito de trauma é uma coisa, um trauma só acontece uma coisa grandiosa, né? A gente tenta evitar essa coisa grandiosa, essa dor grandiosa. Mas os traumas, eles também acontecem de forma sutil. Existe a sutileza daquela voz, do jeito como meu pai me olhava na hora do almoço, ou do jeito que a minha mãe falava alto, então gritava comigo. Isso aí, quando alguém mais tarde grita comigo, eu não sei por que eu me sinto tão mal assim, porque eu não conheço que esse gritar agora aciona em mim um gatilho daquela infância, daquela experiência que eu tive na infância, de que eu não aguentava os gritos da minha mãe. Então, essa minha fala tem base científica, é baseada nas pesquisas, né, sobre o comportamento humano, sobre os impactos do trauma na vida de uma pessoa. Então, se eu consigo amenizar os maiores traumas para essas gerações que estão chegando, né, para as crianças, futuros adolescentes, jovens e adultos, eu vou ter uma diminuição, ou pelo menos a tentativa de uma diminuição dessa dor psíquica quando esta criança se tornar um adulto. Eu trabalho com a tese de que dentro de uma criança existe um adulto em formação. Então, que tipo de adulto eu quero que essa criança seja, né? Com quais perspectivas, com quais desejos, quais sonhos. Então, tudo isso deve estar embasado nesse projeto. E lá no Instagram, eu deixei um vídeo, que o Instagram a gente sabe que ele é mais curto, nessa possibilidade de diálogo, mas um vídeo sobre como não repassar meus traumas de pai e mãe para meus filhos. Eu tenho todo o material produzido lá também, né, porque eu tenho uma experiência de um trauma que eu tive com um dentista e agora eu estou tentando não repassar isso aí. E aí eu vejo pessoas também se esforçando, que elas têm trauma com baratas, com sapos, com alguns animais ou com água,
né, têm algumas fobias e elas estão lutando para não passar isso para seus filhos e filhas, porque o trauma foi uma experiência vivida por ela, pelo pai e pela mãe, e não pelos filhos. Então lá também tem material que pode estar ajudando vocês a subsidiar essa reflexão. E continuando os meus estudos, sobre a questão da neurociência, como o cérebro funciona, como o cérebro, os neurotransmissores são responsáveis também por uma boa parte do nosso comportamento, numa linha biologicista, né, de investigação do ser humano a partir do cérebro. Existe também muito estudo, né, atualmente eu estou fazendo a leitura desse Mantenha Seu Cérebro Vivo, que são estratégias de como ajudar as crianças a estudar na escola. É o que eu estou também fazendo agora com a minha filha. Mas o que eu vim conversar com vocês foi uma das maiores... sabe o que é? Que você devia ter ouvido isso há muito tempo e infelizmente não chegou, mas chegou, né? A gente não pode trabalhar com o lance de... Ai, por que isso chegou agora? Mas sim com a perspectiva de que, nossa, ainda bem que chegou. E aí, eu quero falar com vocês a questão de filhos mimados, certo? É nisso aí, com base no que o cérebro transforma esses filhos, faz nesses filhos, a base do comportamento que ele vai ter quando adulto. Então, vejam só. O que acontece, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples para o entendimento de quem me assiste. O que acontece com o nosso organismo quando vamos fazer todo o processo, desde a infância, de tomar vacina? Para que a gente toma vacina, né? O que é a vacina? E aí a vacina a gente sabe que muitas delas, a grande parte, é feito com uma partezinha do vírus, né, vivo, ou morto, ou inoculado, então tem todo esse processo, mas a gente vê que uma parte dele vem dentro da vacina. Para quê? Para que o nosso organismo se prepare para poder defender o nosso corpo dele. Então, certo que quem tem criança sabe que algumas vacinas dão aquela febre que a gente não suporta, né? Entra em desespero na criança e realmente é essa reação do organismo de tentar se defender. A neurociência explica que o próprio cérebro ele começa a formular uma memória de defesa para quando essa doença vier ao corpo. Então, quando essa doença for uma gripe, por exemplo, que vier a acometer a pessoa, essa memória de defesa já está programada, porque ela já foi ensaiada através da vacina, para defender essa doença que chegou no organismo. Então, geralmente, isso acontece também com os comportamentos. Se eu, como mãe, privo minha filha de sentir a vida como ela é, impedindo que ela passe por desgosto, por frustrações, sempre passando a mão na cabeça e ajudando com que, por exemplo, um ambiente proporcione uma facilidade maior para ela. Se eu chego em casa e tá frustrado com os estudos, eu vou à escola e peço à escola que amenize esses estudos para não maltratar tanto assim a criança. Não permito que a criança vá fazer algumas atividades fora de casa. Claro que a gente tem que ver a questão de segurança, tá? Não permito que meu filho se frustre. Pronto, essa é a questão do mimo. O que é o mimo? O que é ser mimado? É uma proteção tão grande daquele ser humano contra os seus medos da vida, tá? É bom que a gente deixe isso bem claro, que mimar uma criança, a superproteção é impedir que a criança passe pelas dores que talvez você passou. Que a criança seja protegida das violências que talvez sejam seus medos de violência. A gente sabe da necessidade de proteção, né? As violências que estão aí, só que a gente não pode fazer. Lembra da vara como a gente explica demais? Ela não pode pender demais para um lado, nem pender demais para o outro. Então, a superproteção impede que essa criança comece a vivenciar experiências aos poucos de desagrado. E o que acontece? Se eu nunca conseguir ter uma experiência de frustração desde a infância, a adolescência, a juventude, quando uma experiência de frustração chegar, ela vai me derrubar. Por quê?
Porque meu cérebro não tem memória de defesa dessa situação estressante. Então, se eu vou passando por algumas situações estressantes desde pequeno, coisinhas simples de querer assistir a TV e você dizer não, desligue a TV, venha fazer a sua tarefa de casa, arruma aqui a sua cama, venha arrumar os seus brinquedos, e aí vai aumentando essas tarefas e a criança vem com raiva e tudo, vem frustrada e tudo, e isso aí vai fazendo com que o nosso cérebro comece a liberar neurotransmissores, hormônios, a preparar o nosso organismo para lidar com aquela situação de estresse. Ela veio pequenininha e ele vai tentando resolver dentro de nós essa situação de estresse. Quando vier outra, ele já teve uma memória de como foi que ele utilizou, o que foi que ele utilizou para combater aquela situação de estresse. Então, a cada situação de estresse, de frustração, de desafio que a criança for enfrentando, ela vai construindo um repertório mental de autodefesa. E aí, quando vierem as maiores, né, situações de frustrações, de raiva, de tudo, ela já vai estar meio que vacinada, uma analogia para a gente entender melhor, tá? Sobre aquelas situações, porque ela já experimentou aos pouquinhos aquilo ali. Claro que a gente aqui não vai tentar, tem que dar tudo bem claro para a gente compreender que a partir de hoje eu vou expor agora meu filho e minha filha a situações de estresse demais para eles ficarem fortes. Porque senão tu vai partir para o outro lado da vara. Ela vai pender para o outro lado. Se tem estresse demais, certo? Eu adoeço. Se não tem nenhum estresse, eu também adoeço. Se eu vivo com frustração demais, eu adoeço. Se eu vivo sem nenhuma frustração, eu adoeço. Então, com isso, a gente pode concluir que é necessário deixar que nossos filhos e filhas passem sim por as situações de conflitos, né, de estresse, e a gente sempre ao lado deles, intervindo, apoiando, explicando, dizendo que é necessário, que aquilo ali foi assim, mas passa, que não vai ficar a vida inteira naquela situação, que é como uma semana de prova, é só uma semana e o resto do ano vai fazer diferente. Eu preciso apoiar, mas eu preciso deixar a criança vivenciar aquela experiência que ela está tendo naquele momento de não ter o celular na hora dela, na hora que ela quer, de ter que dormir antes do horário que ela quer dormir mais tarde, mas você coloca ela para dormir mais cedo porque você sabe que amanhã ela vai ter que acordar cedo para a escola. Ela vai feliz de jeito nenhum. Dá trabalho fazer isso bastante. Eu sou mãe, eu sei que criar filhos não é um mar de rosa, é um desafio constante todo dia. E por mais que a gente estude, leia, busque melhorar, tem coisas que a gente realmente sai do sério, que a gente realmente não consegue administrar de forma tranquila e suave. Por isso que a gente tá sempre buscando o melhor, né? Sempre estudando, sempre lendo, ouvindo outras famílias, conhecendo experiências para estar ajudando nisso aí. Então, ela precisa ir para a cama, né? Mesmo com raiva, mesmo frustrada. Às vezes diz, sua bruxa. Aí a gente vai conversar sobre isso, né? Que não vai dar aqui nesse vídeo, que muitos pais, às vezes, para evitar que não leve nome de bruxa ou eu odeio você, acaba cedendo aos gostos da criança. Mas isso aí é uma outra conversa que a gente pode ter depois. E o que a gente pode ver é o seguinte, deixando a criança vivenciar esses sentimentos, essas emoções de frustração, eu estou ajudando ela a contribuir, a construir, na verdade, um repertório de como vai lidar com essas emoções futuras. E eu construo uma memória cerebral para que ela possa, quando estiver passando por situações fortes demais, o próprio organismo dela, né, saber como se defender nessas situações. E aí, os autores, os estudiosos, eles colocam até assim que poderia ser um caminho para a gente evitar a depressão. Não necessariamente dessa forma simples, mas já seria uma ajuda, um auxílio, para que se eu for administrando desde a minha criança, minha infância, adolescência e tudo mais, essas frustrações que fazem parte da vida humana, certo? Eu
começo também a saber como reagir diante de situações mais desesperadoras. Então, fica aqui a nossa orientação do vídeo de hoje. Espero que possa ajudar vocês, como também está me ajudando e como está ajudando muita gente na criação dos seus filhos e filhas. Adultos saudáveis precisam de infâncias saudáveis. Esse é o nosso caminho. Tchau, gente.